Boa noite com Maria. Receba o beijo de Nossa Senhora antes de dormir. A tempestade não é a sua vida, é só uma nuvem passageira. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ó Maria, concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. A tristeza faz parte do viver. O som alegre dos tamborins cessou, os risos morreram e o som alegre da cítara calou-se. Isaías 24, versículo 8. Deus Pai criou cada um de nós para a alegria plena. Porém, é necessário reforçar que a alegria em Deus nem sempre é ausência de problemas. Mesmo enfrentando situações difíceis, a certeza de que Deus nos ama e protege já é sempre um motivo para manter a alegria na alma. Meu filho, existirão dias, semanas, que mesmo mantendo a alegria na alma, o coração humano sentirá o peso de um dia nublado sem o brilho do sol. Basta lembrares que dias nublados passam. E o sol não desapareceu para sempre, só está escondido. Querido filho, não prendas a tua atenção no sofrimento simplesmente, mas saibas que um novo amanhecer do sol, mais brilhante, está sendo preparado para ti. Palavra-chave: brilho. É muito tentador quando a gente está passando por momentos difíceis, nós olharmos apenas para o problema. É muito fácil a gente esquecer de todo o bem que Deus já fez na nossa vida diante de uma notícia ruim, de uma situação difícil, de uma provação muito intensa. Sim, é humano. Nós não queremos sofrer. É próprio de nós fugirmos da dor e buscarmos o prazer. Sim. E quando a gente encontra as pessoas na rua, ou hoje nessa época de redes sociais, é comum nós vermos as postagens de viagens, as pessoas sorrindo, a vizinha com um carro novo. Então, assim, parece que isso piora a nossa dor, parece que isso dificulta mais ainda que nós vivamos esse momento e atravessemos por essa tribulação. Porém, há uma grande chance de que a gente reduziu o olhar apenas para o problema e esqueceu de ver as outras situações em volta. É difícil sair desse olhar fixado para o problema? Sim, é difícil. É difícil, mas ele é necessário. É necessário, senão a gente abraça a tristeza e a gente convida ela para vir dormir com a gente. E isso não vai ajudar em nada. Sabe por quê? Senão parece que a gente está ali tricotando uma roupa de vitimismo. Sim, o seu problema é real. Quem de nós não tem problemas na vida? Nesse momento, eu estou lutando contra uma pré-diabetes. Passei 3 meses achando que estava fazendo tudo certinho. Fui ver o resultado dos exames. Deu diferença? Deu. Mas não foi aquela gastronômica que eu achei que ia ser. É difícil a gente se deparar com problemas de saúde, onde a gente vê, por exemplo, que a gente vai ter que abrir mão de tantas coisas gostosas que tem no mundo, né? Aquele bolo achocolatado,
aquele sonho de padaria, um pastelzinho frito na hora. Sim, é, é difícil. É difícil a gente parar para pensar. A gente vai ter que se afastar disso. Mas no meu caso, eu já não como essas coisas com frequência. Então eu ainda tenho que investigar o que é que está acontecendo comigo. Mas mesmo assim, se eu tiver que abrir mão de alguma coisa que eu gosto muito, que é muito prazeroso ao meu paladar, eu vou olhar para o meu filho, que tem 8 anos de idade, que ainda precisa de mim. Sem a gente pensar no futuro, a gente não toma atitudes pontuais no presente. Eu quero cuidar dele, mas sem me cuidar, eu não estarei aqui para cuidar dele. Então, eu tiro os olhos de coisas que eu terei que me abster, e olha que, como eu digo, eu já não tomo refrigerante, nem suco, não sou de ficar fazendo sobremesas em casa, mesmo me cuidando, ainda está acontecendo isso. E é normal. São provações que a gente passa, são coisas da vida, são coisas da vida. Mas se eu focar o olho naquilo que eu não posso, eu desvio o olhar de tudo aquilo que eu posso, de tudo aquilo que eu tenho, de tudo aquilo que é bom, de tudo aquilo que é maravilhoso. A vida é uma responsabilidade, ela é uma bênção que vem com ela de forma inerente, não tem como. Toda bênção traz uma responsabilidade. Então, a minha vida é uma bênção. É maravilhoso acordar todos os dias. É maravilhoso chegar ao final do dia e poder agradecer a Deus por aquele dia que eu vivi. E nas minhas orações eu peço para que Deus acolha as almas daqueles que partiram neste dia. Quando eu acordo, obrigado, Senhor, por mais um dia de vida. Que eu seja só para vós, amar e servir. Acorde o dia, acorde de manhã no seu dia agradecendo, agradecendo. Talvez até as pessoas à nossa volta vão querer que a gente olhe para os problemas. Até as pessoas à nossa volta, mesmo dizendo que nos querem bem, são pessoas que querem nos puxar para baixo, mesmo nos amando. Elas querem que a gente preste atenção. Como há poucos dias, é, eu me lembrei de um exemplo, mas não vou usar. Tem coisas que são muito pessoais, né? E pode deixar a pessoa que talvez ouça não gostar do que ouviu ou do exemplo que foi dado, porque esse vídeo, por mais que ele é longo, ele ainda é curto para explicar determinadas coisas, né? Mas assim, quando a gente tem que abrir mão de algo, no meu caso de saúde, eu estou abrindo mão de algo para ter vida, para ter saúde. Então, sim, e como dizia Santa Teresinha, é justo que muito valha, não, é justo que, que muito pese aquilo que muito vale. Ah, esqueci agora completamente. Ai, que Deus me ilumine que eu lembre da fala dela para colocar aqui. É justo que muito custe aquilo que muito vale. A vida é um dom precioso. É estando viva que eu abraço o meu marido, que eu abraço o meu filho, que eu vejo pessoas que eu amo. Então a vida, ela é importante. É estando viva que eu ajudo pessoas à minha volta, seja falando, seja comprando umas rifas, não importa a forma, mas eu sei que Deus me usa
e que Deus quer usar de mim. E eu me coloco à disposição de Deus para ajudar as pessoas que estão à minha volta. Umas de um jeito, outras de outro, mas eu quero estar à disposição de Deus. Eu quero ser mão de Deus na vida das pessoas, de todas as que eu encontrar. Nem todas eu consigo, nem todas eu consigo. Mas apesar de mim, apesar do meu jeito de falar, do meu jeito de se comportar, da minha virada de olho que eu ainda não consegui controlar, mas eu quero, imploro a Deus por isso. Apesar de mim, Deus ainda consegue chegar em muitas pessoas através do que eu falo, através da forma que eu dou atenção para as pessoas, de algum conselho, do meu testemunho de vida. Eu preciso estar bem para falar de Deus. Eu preciso trazer um sorriso no rosto. E não pode ser um sorriso falso, porque os olhos denunciam quando o sorriso é falso. Não é só uma curvatura na boca. Os olhos acompanham quando a gente sorri de verdade. Que o Espírito Santo nos ilumine e nos faça entender quando nós devemos desviar o olhar de uma coisa e olhar para outra. Qual é a prioridade na nossa vida? Os dias nublados passam e o sol da nossa vida que é Jesus, ele não se afasta da gente. Somos nós que muitas vezes não sabemos para onde olhar e nós não o encontramos. Mas que o Espírito Santo nos ilumine cada dia mais. Cada dia mais. Eu quero estar voltada para Deus, para agir segundo a sua vontade. É necessário que eu diminua para que ele cresça. Então, as minhas vontades, as minhas tendências, as minhas más inclinações, tudo isso precisa ser diminuído para que Deus resplandeça na minha vida e que eu possa cumprir o propósito de Deus. Porque sim, Deus tem um propósito na vida de cada um de nós. Boa noite. Dorme com os anjos. A mãe te ama. Sinta hoje esse beijo da mãe no seu rosto. Sinta hoje esse carinho de mãe no seu rosto. Adormece pensando na mãe e acorde amando ainda mais esse Deus que é Pai, rico em misericórdia. Deus te abençoe.